Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula da série onde estamos abordando o desenvolvimento em linguagem Java utilizando a plataforma NetBeans IDE e bancos de dados MySQL. Tá? O foco dessa série aqui é criar uma aplicação, uma pequena, uma simples aplicação aqui dentro do NetBeans utilizando linguagem Java e possibilitar que essa nossa aplicação, esse nosso projeto se conecte e utilize um banco de dados do MySQL para poder persistir as informações desse projeto. Tá? A última videoaula a gente criou, nas últimas videoaulas na verdade, a gente criou a conexão aqui com o banco de dados. Tá? Então a gente tem um banco de dados lá chamado Projeto Java e a gente faz a conexão dele através dessa classe. Tá? E aqui no MySQL a gente tem a tabela que a gente criou, que uma tabela chamada curso, com os seguintes atributos: ID, que é a chave primária, o nome do curso, o nível e a duração desse curso. Tá? Então, na aula de hoje a gente vai fazer primeiramente uma classe para mapear essa tabela dentro do nosso projeto. Depois a gente vai criar um método de inserir, ou seja, o método lá na linguagem Java, dentro de uma outra classe, o método que vai fazer o insert dentro dessa tabela. E aí, numa próxima videoaula, a gente vai criar o formulário com a interface gráfica, com os campos de texto, tudo certinho, para poder efetivamente salvar um curso aqui dentro dessa tabela. Tá? Então, voltando aqui no NetBeans, a gente vai vir aqui na aba Projetos. E eu vou criar aqui, eu criei na última aula o pacote de conexão, eu vou criar aqui mais dois novos pacotes. Tá? Então, botão direito aqui, novo pacote Java, e esse pacote eu vou chamar de beans. Tá? Esse pacote beans aqui. Cliquei no finalizar. Vou vir aqui com o botão direito, vou criar novamente um outro pacote. E esse pacote vai chamar DAO, D-A-O, tá? Que significa Data Access Objects, ou seja, objetos de acesso aos dados. Tá? Cliquei no finalizar. Então o que a gente vai fazer? Dentro do Beans a gente vai criar uma classe chamada curso, que ela vai ser um mapeamento, entre aspas, da tabela que a gente tem no banco de dados. Então se a gente tem uma tabela com 4 atributos, 4 colunas, a gente vai criar aqui também uma classe com esses 4 atributos, tá? Um para cada coluna da tabela, beleza? E dentro do DAO, Data Access Objects, a gente vai criar a classe curso DAO, que é efetivamente a classe responsável por estabelecer a conexão com a tabela de cursos. E dentro dessa classe a gente vai ter os métodos para poder inserir, editar, excluir, pesquisar, dentre outros que sejam necessários. Tá? Então eu vou vir aqui primeiramente dentro do pacote Beans, clicar com o botão direito, vou vir na opção novo e vou selecionar a opção classe Java. Essa classe ela vai ter o mesmo nome da tabela. Tá? Então essa classe vai se chamar curso. Beleza? Cliquei no finalizar. Ele abriu aqui para mim o código, tá? E aqui dentro a gente vai criar um atributo para cada coluna que a gente tem na tabela, beleza? Então eu vou criar aqui, um private int id, um private string nome curso. Só conferir aqui. Além disso a gente vai ter o nível e vai ter a duração, tá? O nível varchar, duração int. Então eu vou criar aqui um string nível e eu vou criar também um int duração. Beleza? Veja que a gente criou todos os atributos aqui, privados, tá? Quando a gente cria um atributo ou um método privado, significa o quê? Significa que esse atributo ou esse método ele só pode ser acessado dentro da própria classe curso, tá? Ele não pode ser acessado fora dessa classe. Então, se eu for lá na minha classe principal
e criar lá um objeto do tipo curso, eu vou lá e falar assim, ó, curso C é igual a new curso. Através dessa variável C, que é do tipo curso, eu não consigo nem definir o ID, nem recuperar o ID, nem definir o nome do curso e nem recuperar o nome do curso. Ou seja, eu não consigo acessar nada que é privado, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar os métodos públicos, tá? Para poder setar e pegar cada um desses atributos, tá? Isso aqui a gente chama de encapsulamento dentro da orientação a objetos. Então, para a gente poder fazer os métodos set, né, que é o método que seta um valor dentro de uma dessas variáveis, e o método get, que é o que retorna o valor que está dentro dessas variáveis, a gente vai utilizar aqui um atalho, tá? Vocês vão apertar aí a tecla Alt e Insert combinadas. Então, vou apertar aqui Alt Insert, ele vai abrir esse pequeno assistente aqui nessa janelinha, e aí eu vou vir aqui na opção Getter e Setter, tá? Selecionei essa opção, ele vai mostrar aqui todos os atributos que eu tenho dentro da minha classe curso. É só eu marcar todos, tá? Que ele vai criar o método get e o método set para todos esses meus atributos. Cliquei aqui no gerar. Então vejam só, ele criou aqui, ó, o método para retornar o ID e para setar o ID. Pegar o nome do curso, setar o nome do curso e assim por diante, tá? Então quando eu criar uma variável new curso fora dessa classe e eu quiser setar o ID ou o nome ou o nível ou a duração, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esses métodos aqui, tá? Então essa nossa classe beans aqui já está pronta, tá? Nos nossos projetos, o que é interessante fazer? Para cada tabela que a gente tiver lá dentro do banco de dados, a gente vai criar uma nova classe aqui. Então, se eu tenho 5 tabelas, eu vou criar 5 classes. Uma classe para cada tabela, tá? Nesse mesmo esquema. Para cada coluna dentro da tabela, eu crio um atributo, tá? E aí depois, para cada atributo, eu chamo aqui os métodos get e os métodos sets, tá? Então, aqui nessa classe já está tudo pronto, tá? E agora eu vou vir aqui dentro da classe DAO, no botão direito, novo classe Java. Essa classe eu vou chamar de curso, maiúsculo aqui, curso DAO, tá? Então significa que essa classe vai ser o Data Access Object da tabela curso, ou seja, vai ser o objeto que vai tratar diretamente com a tabela de cursos lá no banco de dados MySQL, ok? Cliquei no finalizar. Ele criou aqui a classe, tá? Se essa classe ela vai ser responsável por fazer esse intermédio, né, entre a nossa aplicação e o banco de dados, tá? Então ele vai precisar, obviamente, de uma conexão com o banco. Então eu vou criar aqui uma variável do tipo private chamada conexal, beleza? Que é justamente do tipo da classe conexal, que é aquela classe que a gente criou na última aula, tá? Vou clicar na lâmpadazinha aqui, ó, porque como essa minha classe curso DAO não está na mesma classe, não está no mesmo pacote da classe conexão, a gente precisa importar, tá? Precisa fazer aqui, ó, import conexão, tá? Muito bem. Além disso, a gente sabe lá que o método get conexão, ele retorna uma variável do tipo connection, tá? Vier aqui na classe conexão, vocês vão ver, ó, que ele retorna um connection. Então tem que ter uma variável desse tipo aqui também, para eu poder conseguir posteriormente executar o insert ou as queries SQL dentro do banco, dentro da tabela curso. Então eu vou criar aqui também um private connection e essa variável eu vou chamar ela de con, tá? Con que seria uma abreviação do próprio connection, tá? Mesma coisa, eu preciso fazer o import, então eu clico aqui na lâmpadazinha, venho aqui em Java SQL Connection, tá? Tem que ser esse aqui. Vejam que ele importou aqui em cima, tá? Então, beleza. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, vou criar o construtor da classe. O construtor é executado automaticamente. Vou jogar aqui para a linha de baixo para a gente ganhar um espaço.
sempre que um novo objeto é criado. Beleza? Então significa o quê? Quando eu criar uma variável do tipo curso down, tá? Automaticamente o construtor dessa classe ele vai ser executado, tá? Automaticamente, eu não preciso chamar, é como se fosse um método, mas eu não preciso chamar esse método para ele ser executado. Eu utilizei aquele comandinho new, automaticamente o construtor já é executado, tá? Como que eu faço para criar um construtor? Public, e aí eu coloco aqui o mesmo nome da classe. Então, se a minha classe chama curso down, eu vou colocar aqui, ó, public curso down, tá? Beleza, esse aqui é o meu construtor, tá? O que que eu faço dentro do construtor? Eu vou instanciar a minha conexão, tá? Vejam que eu criei aqui a variável, mas eu ainda não instanciei ela. Então eu vou criar aqui, ó, this conexão é igual a new conexão, tá? Esse this aqui, ó, indica que eu estou querendo chamar uma variável ou um método da própria classe, tá? Então por isso que ele chama this. Nesse caso aqui é uma variável, né, um atributo. Então this conexão é igual a new conexão, e agora eu falo que o meu this com é igual a this conexão ponto get conexão. Então basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou criando a conexão, tá? De acordo com nome do banco, usuário, senha, tudo que eu já fiz lá dentro da classe conexão. Estou jogando ela para dentro dessa variável. Como essa variável aqui está dentro do curso down, agora a partir dela eu consigo fazer qualquer coisa lá dentro da tabela curso. Fazer uma inserção, fazer um update, fazer um select, tá? Então essa variável aqui é que vai ajudar a gente. Essa variável com do tipo connection, tá? Como eu criei aqui, ó, a instância da classe conexão e chamei o método que traz o connection para mim dentro do construtor, significa o quê? Que toda vez que eu for lá e fazer assim, ó, curso down igual a new curso down. Tá? Lá dentro do formulário, quando eu fizer isso aqui, automaticamente esse código aqui já é executado. Tá? Então não preciso me preocupar se a minha classe está conectada ou não. Ela já faz isso automaticamente, sempre dentro do construtor da classe. Tá? Muito bem. Continuando, o que eu vou fazer agora? Dentro dessa classe eu vou fazer um método para inserir um novo curso dentro da tabela cursos, tá? Então eu vou criar aqui um public void inserir. Esse inserir, o que ele vai receber como parâmetro? Ele vai receber como parâmetro uma variável do tipo curso. Lembrando que essa classe curso aqui a gente acabou de criar lá dentro do beans, tá? Então é essa variável que vai ter que ser passada como parâmetro aqui, beleza? Muito bem, aqui dentro, o que ele vai fazer, tá? A gente vai criar aqui uma variável, a partir desse thisCon aqui, a gente vai criar uma variável que possibilita a gente executar comandos SQL dentro do banco do qual a gente está conectado, tá? Como que é essa variável? Ela tem que ser do tipo prepared statement, tá? Prepared statement, vejam que ele vai ter que fazer aqui, ó, o import dessa classe. Beleza? Se ele não fez aí, automaticamente você clica na lâmpadazinha e importa, tá? Então, prepared statement, vou chamar aqui essa variável de STMT, né, que seria uma abreviação do statement, e ele vai ser igual ao this.com, tá? Que é a minha variável connection ponto prepare statement, tá? Prepared statement, beleza? Vejam que ele tem aqui a descrição do método, tá? Eu vou pular aqui para a parte dos parâmetros, tá? Vejam que ele recebe aqui como primeiro parâmetro, tá? Um string SQL que ele justamente
o código, tá? Ou insert, ou update, ou select, ou delete, tá? Que a gente quer executar. Beleza? Então eu já passo aqui para essa variável qual é o código que eu pretendo executar dentro do meu banco de dados, tá? Então, vou colocar aqui o prepared statement. Beleza? E o segundo parâmetro aqui é opcional, tá? Só um detalhe importante é que essa variável prepared statement ele tem que estar dentro de um try catch, tá? Então eu vou colocar aqui o try, vou colocar ele aqui dentro e vou criar aqui um catch exception caso alguma coisa dê errado, tá? Muito bem. Antes do try aqui, então, eu vou criar justamente a variável que eu quero executar dentro do prepared statement, que é um código de inserção. Afinal de contas, a gente está aqui dentro do método inserir, tá? Então, bom, o que eu faço aqui, ó, insert into tabela curso, tá? E aí aqui eu coloco as colunas que eu vou inserir, tá? Lembre-se que a coluna ID, ela é auto-incremente, ou seja, o ID vai ser gerado automaticamente, então eu não preciso passar ele aqui, eu passo só o nome do curso, eu passo aqui também o nível e eu passo aqui também duração, tá? E aí eu coloco aqui values, dá um enter aqui só para ganhar um espaço. Certifique-se que tem um espaço aqui depois do values, tá? Senão dá erro na hora de executar a query. Values. E aí aqui, ao invés de colocar os valores que eu quero inserir, eu vou colocar assim, ó. Um parâmetro para o nome do curso, vírgula, um parâmetro para o nome do nível. Aliás, para o nível do curso, né? E um parâmetro para a duração do curso. Então vai ficar dessa forma. Se o seu insert fosse aqui em 8 colunas, você ia ter que colocar 8 parâmetros ou 8 pontos de interrogação, tá? Por que a gente vai fazer dessa forma? Porque essa forma é mais segura, tá? A gente vai evitar alguns problemas na hora de fazer a inserção, né? Um desses problemas é justamente o SQL inject. A gente vai evitar que o usuário tente executar algum código malicioso dentro do nosso banco de dados, tá? E além disso, o código também vai ficar mais organizado, beleza? Então vai ficar dessa forma aqui. Aí eu passo essa variável que é SQL aqui dentro do meu prepared statement. Opa, minúsculo, tá? Então significa o quê? Que ele vai preparar essa query aqui para ser executada, tá? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que passar quais serão os valores dos parâmetros, ou seja, qual o valor que eu quero colocar para inserir no nome do curso, qual o valor eu quero colocar para inserir no nível e qual parâmetro eu quero colocar para duração, tá? Então eu vou colocar assim, variável statement ponto set string, tá? Então no parâmetro 1, o que ele vai colocar? Ele vai colocar aqui o curso que veio como parâmetro. Então eu coloco assim, ó, curso ponto ele está aparecendo aqui porque eu não importei ainda, eu tenho que importar a classe curso. Então vou clicar aqui na lâmpada, adicionar importação para beans.curso, tá? Agora sim, curso.get nome curso. Beleza? Então aqui, ó, no parâmetro 1, que é esse parâmetro aqui, e é o valor que vai para a primeira coluna. A primeira coluna é nome do curso. A segunda agora é nível. Então eu coloco statement set string, porque o nível também é um string, é um varchar, né? Então no parâmetro 2 vai o curso, então é o nível, então get nível. Beleza? E no terceiro statement, aí o terceiro é o duração, é o que vai aqui, ó. Lembre-se que o segundo parênteses, ele obedece a ordem do primeiro parênteses. Então o último aqui é duração é int. Então aqui eu vou colocar set int. Set int, no parâmetro 3, o valor curso.get duração, tá? Então vejam só, eu criei a estrutura da query que eu quero executar,
preparei ela aqui para ser executada, tá? Ou seja, eu criei a estrutura dela dentro da variável statement e aí eu passei ela com os parâmetros. Depois eu informei quais serão os valores de cada um dos parâmetros. Então, no primeiro parâmetro, você vai substituir o interrogação pelo nome do curso. No segundo, você substitui o interrogação pelo nível. E no terceiro, substitui pela duração do curso, tá? Muito bem. Para finalizar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que executar essa query. Então, é o comando que ele vai pegar esse código que foi criado, esse insert, e executar ele lá dentro do nosso banco projeto Java, dentro do servidor do MySQL. Beleza? Então a gente vai colocar assim, ó, statement ponto execute. Então aqui efetivamente ele roda esse comando aqui lá dentro do MySQL, beleza? Se em algum momento aqui, ó, ele deu erro, tá? Foi disparado uma exceção e ele caiu aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um Salt Tab, minúsculo, né? Salt Tab, e aí a gente vai colocar assim, ó, erro ao inserir curso, 2 pontos, espaço, e aí pra gente saber que erro que deu, coloca um e.getMessage, tá? Salvei. Então o meu método aqui, ele tá pronto, tá? Então vejam aqui que na minha classe curso down eu estabeleço a conexão com o banco e eu crio um método que vai fazer a inserção de novos cursos dentro do banco. Então o que eu tenho que fazer agora lá no meu formulário, tá? Eu tenho que criar uma variável do tipo curso. A partir dos campos que foram preenchidos, eu defino lá o nome, o nível e a duração. E aí eu passo esse curso aqui para esse método inserir e automaticamente ele vai ser salvo dentro da minha tabela curso. Beleza? Para essa aula não ficar muito extensa, eu vou criar uma outra videoaula, tá? Na sequência, que é justamente onde a gente vai fazer lá o formulário com os campos e vai fazer o código também, para que depois que preencher as informações do curso, ele seja salvo dentro do banco de dados, tá? Então espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula e qualquer dúvida é só deixar o seu comentário, beleza? Até a próxima.